Olá para você que acompanha a programação da TV Câmara Guarulhos, seja bem-vindo ao Ponto de Vista. E no programa de hoje nós vamos falar sobre dança, sobre balé, com a coreógrafa e bailarina Selma Rotti. Você está curioso para conhecer o mundo da dança? Não saia daí porque o Ponto de Vista começa daqui a pouco. Queria parabenizar a TV Câmara, parabenizar aqui o presidente e todos os vereadores pelo trabalho que vem sendo feito e espero que vocês possam continuar contribuindo cada vez mais para levar informação à nossa população e permitir que o cidadão possa participar, dando opiniões, sugestões e ajudando a construir a cidade. E parabéns pela qualidade, porque eu estava dizendo agora há pouco, vez ou outra, estou por aí no trânsito, às vezes até fora de Guarulhos, e aí ligo o celular pela internet, sintonizo, acompanho. Então, a gente fica feliz quando vê essas coisas, porque significa que esse esforço que vocês estão fazendo aqui, tem muita gente que vocês nem estão sabendo, mas que estão do outro lado, acompanhando para e passo tudo que acontece no Legislativo e tudo que acontece na cidade. Parabéns, sucesso e já nasceu bem. Selma, seja muito bem-vinda ao Ponto de Vista. E eu é que agradeço pela oportunidade. Bom, acho que a mais recente coreografia que você fez foi Débora, a Batalha da Vida, não é isso? Esse espetáculo foi apresentado na primeira semana da dança de Guarulhos. Explica para mim o que é esse espetáculo, o que é Débora, a Batalha pela Vida? Débora é uma personagem da Bíblia, ela encontra-se em Juízes 4 e 5, e ela é rapidamente citada na Bíblia, mas o exemplo de vida dela é tão marcante, não só como mulher, mas como cidadã, que nós decidimos representá-la na arte da dança. Então, o primeiro trabalho da nossa companhia profissional se deu com a ideia de justamente trazer esse exemplo que é tão vivo até hoje, que é uma pessoa que segue à frente, que encara a batalha e mesmo com muitos desafios, vence. Então, e que tipo de dança, que estilo de dança vocês escolheram para poder desenvolver esse espetáculo? Na verdade, a gente não escolheu um estilo definido, não é? Hoje a dança contemporânea está muito em alta em todo o Brasil, mas a nossa companhia, ela opta pelo emocional. Então há momentos mais contemporâneos, há momentos entre o jazz lírico, que também é muito atual hoje, mas o importante do espetáculo era a emoção, não é? A participação do elenco como um instrumento que tocasse as pessoas na plateia. E a apresentação de Débora na primeira semana da dança foi incrível, porque inclusive o espetáculo não foi preparado para aquele formato. E a proposta era muito interessante. Qual a proposta? Novos lugares para a dança. Então nós pegamos um espetáculo que foi produzido para um palco, com iluminação específica, enfim. E nós fizemos todo um remake para a Semana da Dança e foi bárbaro, porque foi apresentado num teatro de meia arena, onde a plateia foi muito próxima do elenco e eles puderam sentir cada momento da emoção. Inclusive, o que foi muito citado no dia é que as pessoas sentiram o respirar dos bailarinos. Então, aquela coisa da emoção e a questão do contexto de Débora, que é um trecho tão pequeno para você interpretar, foi muito vívido. Então, nós sentimos a plateia dentro do palco com os bailarinos. Foi bárbaro, a experiência para todo mundo foi muito legal. Você falou de jazz lírico, explica pra gente o que é esse jazz lírico, o que é a dança contemporânea. Só dá uma ideia pra gente desses dois estilos. A dança contemporânea, ela veio para inovar, bem como o jazz na década de 60, não é? O jazz, ele nasceu do balé clássico, inclusive é uma grande brincadeira, né? Porque uma professora e grande amiga minha, Cristina Chacon, uma vez ela foi dar um workshop na nossa escola e ela perguntou para os alunos do jazz: alguém aqui já fez balé? E eles, não. E ela, olha, então vocês estão muito
enganados, vocês dançam balé, mas é um balé remexido, né, como eu costumo dizer. Então, na década de 60, o jazz nasceu do balé clássico para que o bailarino tivesse liberdade, para que ele tivesse mais expressão, não fosse tão disciplinar, digamos assim, né? E da década de 90 para frente veio a dança contemporânea. Ela veio realmente para inovar, ela veio para dar ainda mais liberdade de ação, de movimento, de interpretação para o bailarino, tanto clássico quanto não é? Hoje a dança contemporânea ela é utilizada, inclusive, para o tratamento de síndromes, de necessidades especiais, né? E o jazz lírico, ele mantém a técnica básica, digamos assim, mas com a nuance da contemporaneidade. Então, assim, ele é mais dense, não é, do que a dança contemporânea. A dança contemporânea, ela é livre. Ela atua da maneira que o profissional sentir que ele quer ativar na vida daquela plateia, daquele público que ele vai ter no próximo espetáculo. Essa experiência da primeira semana da dança em Guarulhos, né? Você participou da concepção desse evento? O que ele significou para as companhias de dança, para os grupos da cidade? Eu não sei se participaram também grupos de outros municípios, mas conta um pouquinho para mim o que foi essa experiência da primeira semana da dança, mesmo porque foi a primeira, né? Foi a primeira. Foi uma grande ideia da Ana Lúcia, que é diretora e coreógrafa da companhia 3+1, é uma grande contribuidora da dança na cidade de Guarulhos. E ela é bem da dança contemporânea, né? Eu sempre fui muito mais do jazz e do balé clássico, né? O pessoal ainda brinca, onde está o jazz da Selma? Porque eu sempre fui jazzeira, né? Porque eu sou cria de Roseli Rodrigues, o maior nome do jazz no cenário nacional. E então, quando nós entramos nessa nova proposta, nós conhecemos o trabalho da Ana e embarcamos na grande ideia dela, que é justamente as novas possibilidades da dança. A dança hoje, principalmente na visão da primeira semana da dança de Guarulhos, era a questão de não haver um formato único, um formato fixo, uma única maneira de se expressar. Então, no dia que Débora se apresentou, foram várias linguagens e todas elas atingiram a plateia de uma maneira muito especial. Tivemos, além de Débora, a apresentação de um rapaz muito novo, solista, com um trabalho conceitual dele, que foi bárbaro. Tivemos a companhia Kalina Imelec, que vem com uma dança do ventre super moderna e uma dança, um sapateado muito tradicional, vindo da companhia Araci Guerra. Enfim, 4 vertentes super diferentes, num espaço modificado, não é? Porque a dança do ventre geralmente acontece em noites árabes, se dança entre mesas para as pessoas que vão naquele acontecimento. A dança contemporânea, ela acontece em todos os lugares, seja no palco, seja no hall de entrada, seja em cima de uma mesa, enfim. Então, esse diferencial proposto pela primeira semana da dança provou-se que nós podemos tudo a contento dentro da livre imaginação do profissional, desde que não se perca o objetivo, que é interagir, né? Que é criar um intercâmbio e que é dar o acesso à arte a esse público guarulhense, né? A cultura é sempre boa, independente de como ela seja feita. E todos esses grupos de dança que se apresentaram na primeira semana, eles são de Guarulhos? Todos de Guarulhos. Tem ainda o 3º campeonato Guarulhos de dança, ele reuniu 400 bailarinos. Qual é a importância desse campeonato? Conta pra mim. Para você dançar bem, você tem que dançar. Não é? Você tem que ir pro palco, você tem que encarar a plateia, você tem que ter experiência e disseminar a arte promove uma experiência bárbara, aumenta o repertório de quem está se apresentando, não é? Eu costumo brincar com os meus alunos, você está lá aprendendo a dirigir com o instrutor é uma coisa, quando você vai para a avenida é outra, não é? Quem dirige só aos domingos é domingueiro, o bailarino é a mesma coisa, ele tem que ir pro palco, ele tem que estar disseminando a cultura dele, ele tem que se colocar à prova. E o Campeonato Guarulhos em Dança, ele nasceu para dar a oportunidade das pessoas apresentarem o seu trabalho. E o diferencial do nosso campeonato é que ninguém ganha de ninguém. A pessoa ganha dela própria, ou não.
Então, há-se uma média a se atingir. E quem atinge a média ganha a sua colocação. Terceiro, segundo ou primeiro lugar, em médias de 7 a 10. E as pessoas que se destacam, os grupos que se destacam, ainda recebem prêmios especiais. Seja melhor figurino, melhor bailarino, melhor coreógrafo. O prêmio especial do júri, que este ano foi para um grupo de senhorinhas, todas numa média de 60 a 70 anos de idade. O trabalho delas foi bárbaro, foram aplaudidas de pé. Então, assim, você vê que esse campeonato, ele traz uma oportunidade sem regra. Então, o prêmio especial do júri vai para um grupo de senhoras. Tivemos primeiro lugar para um grupo de dança do ventre, né? Porque quando se fala de campeonato de dança, as pessoas acham que vai ser jazz, vai ser balé, vai ser contemporâneo, mas não só. Então, ele abre um leque de oportunidades para quem quer crescer. Ele gera um intercâmbio maravilhoso, porque as pessoas se assistem, trocam informação e crescem com isso. E nós ainda damos acesso à cultura, porque as pessoas sempre gastar 1 centavo de ingresso, elas vão ao teatro, assistem ao campeonato, vibram com toda aquela emoção que os grupos estão apresentando e todo mundo sai ganhando. Eu percebo também Guarulhos, vamos acontecer em Guarulhos o Festival Dança Brasil. Ele é um festival da cidade ou não? Ele aconteceu no ano passado, né, em setembro de 2013, aqui inclusive foi dirigido por você, Sim. né? Ele é um festival guarulhense ou aconteceu somente em Guarulhos? É a 6ª edição. Então Guarulhos tem uma série de... Hoje nós temos uma gama de eventos. E eventos grandes, porque nós vamos agora para o 7º Festival Dança Brasil. Nesse nós juntamos cerca de 800 bailarinos. Nós arrecadamos alimentos que são doados para o Fundo Social de Solidariedade e na edição do ano passado foram mais de 3 toneladas que foram arrecadadas e doadas. Ou seja, mais de 3.000 pessoas assistindo a um único festival no município. E o diferencial é que o Dança Brasil, ele só apresenta música nacional. Então, o resgate da música nacional é incrível. Nós aceitamos todos os estilos de dança, sem distinção. Mas o importante é resgatar a música nacional, a boa música. Então, nós vemos crianças conhecendo Cartola, nós vemos crianças conhecendo Elza Soares, né? E tantos nomes mais que ficaram para trás, né? Porque hoje acabam não aparecendo tanto na mídia, enfim. E esse evento foi criado para Guarulhos. Há 7 anos atrás, nós estávamos numa fase de mudanças, não haviam tantos eventos de dança no município, nosso município é enorme, é rico, então eu falei, por que não? Nossa cidade pode criar, sim, um dos maiores festivais de São Paulo, e hoje nós temos ele. Então, nós temos 3 grupos do Rio de Janeiro que vêm todos os anos. Eles fazem um mover na cidade deles para poder vir para cá. Nós temos Jundiaí, nós temos Arujá, nós temos Mogi das Cruzes, nós temos várias cidades que vêm prestigiar o nosso evento. Então, eles conhecem tudo na nossa cidade já, eles fazem questão de montar trabalhos especificamente para o nosso evento. E ele não é competitivo. Isso é que é interessante. As pessoas não vêm para ganhar nada, elas vêm para dividir a sua arte com o objetivo de multiplicar o todo. E isso tem acontecido. É bárbaro. Elas vêm para participar. Só para participar. E como que está Guarulhos no cenário nacional de dança, né? Já com esses, pelo menos a gente contou aqui 3 eventos importantes, grandes de dança. Como que ela se coloca no cenário nacional? Hoje nós somos exportadores de talentos, né? Nós temos grandes bailarinos dançando em companhias internacionais. Um deles, por exemplo, foi meu aluno, Felipe Bruschi. Ele está há mais de uma década no grupo Corpo, né, do Rodrigo Pederneiras, lá em Belo Horizonte. E nós temos tantos outros nomes que foram exportados, alguns que já participaram do Circo de Soleil, outros que dançaram em todos os musicais da Cláudia Raia. Enfim, hoje nós temos grandes nomes que nasceram na nossa cidade, se desenvolveram aqui e foram para o mundão, provando que a nossa cidade é um celeiro de artistas de verdade, não é? E hoje, graças aos nossos festivais, a cidade já é reconhecida como um polo da dança, né? Hoje, em São Paulo, mas nós pretendemos trabalhar para expandir esses horizontes, ampliar a capacidade, né, de realização dos nossos festivais, para que cada vez
vez mais cidades e mais estados venham, e a gente vai chegar a ter, como é que se diz, a causar diferença no cenário nacional. Hoje nós já atingimos um pedaço do Brasil e nós vamos continuar trabalhando para que a nossa cidade seja cada vez mais reconhecida. Só para a gente entender melhor, no Brasil, qual que é a meca da dança? Como assim? Não entendi. A meca, assim, nossa grande referência de dança, tem um estado, uma cidade que se destaca como grande referência? É São Paulo. São Paulo pela sua potência, não é? Mas hoje... um nome muito grande a nível de festival é Joinville. O Festival de Dança de Joinville é o maior da América Latina, não é? Inclusive ele tem a Escola Bolshoi lá, né? Mas em questão de geração de mão de obra, de artista, de manutenção de festivais, de grandes empresas, ainda é São Paulo. E nós estamos ali com eles. Que ótima notícia, né? Guarulhos aí despontando como um centro importante de dança. E a gente vai continuar falando sobre dança. Aliás, tem muita coisa para falar no próximo bloco. Agora a gente faz um intervalo e você que está acompanhando o programa, não saia daí. Para você que acompanha a programação da TV Câmara Guarulhos, eu tenho um convite. Toda sexta, às 15 para as 2 da tarde, tem Câmara em Pauta, uma mesa redonda com convidados especiais que discute temas importantes para você, morador da cidade de Guarulhos. Câmara em Pauta, toda sexta, 15 para as 2 da tarde, aqui na TV Câmara, o canal da cidadania. De volta com o Ponto de Vista, eu entrevisto a bailarina e coreógrafa Selma Roth. Selma, vamos falar um pouquinho de você agora. A gente falou bastante sobre o contexto da dança, né? Sobre os espetáculos, o espetáculo Débora. Quando que você se iniciou na dança? Bom, eu comecei a dançar bem novinha, porque eu tenho paralisia no meu braço direito. E a natação já não surtia mais efeito, então o médico falou, procura o balé, porque o balé ajuda muito. E eu tinha um grau de paralisia muito grande. O que você conseguia mexer, só pra gente ter ideia? Meu braço era assim. Exatamente desse jeito. Eu não tenho rotação externa até hoje, mas o balé virou a minha mão e o balé esticou o meu braço e devolveu 70% dos meus movimentos. Que mudança, hein? É uma mudança radical. Balé como terapia, né? Como terapia. Até hoje nós utilizamos, principalmente para a parte inferior dos membros, não é? E para fortalecimento, para reabilitação pós-cirúrgica. Nós temos na escola, na minha escola em particular, portadores de Down dançando e dançando normalmente com todas as outras pessoas. Nós temos portadores de deficiência visual. No Festival Dança Brasil nós temos um grupo de surdos que vem todos os anos para se apresentar. Que ótimo. Então, a dança começou muito cedo para mim. Era um prazer imenso, mas ela começou como uma terapia. Quantos anos você tinha? Eu tinha 9 anos quando eu comecei a estudar. Com 15 eu me formei e o meu grande sonho era ter a minha academia, desde pequenininha. Eu queria ser professora. Minha mãe fala que eu, pequenininha, eu ficava coordenando as outras criancinhas no colégio, não é? E nós montamos a primeira escola aos 17 anos. Então, eu comecei a lecionar com 15, aos 17 eu montei a Roth Centro de Artes. Você começou com balé clássico? Isso, eu comecei com balé clássico e, simultaneamente, eu já entrei pro jazz. Por causa da liberdade de movimentos, de toda aquela alegria, né? E eu nunca fui muito quietinha, então tinha que ter o contrapeso das duas coisas, né? Tive professoras maravilhosas e com 15 me formei, tive a primeira oportunidade logo em seguida. A primeira escola que eu trabalhei em Guarulhos foi a POME Academia, e que era um grande nome na cidade. Já trabalhei na Aquasport com o seu Marcos e a Beth, no Clube Recreativo de Guarulhos, nós desenvolvemos um grande trabalho lá, e eu montei a minha primeira empresa com 17 anos. Que novinha. Então, a sua experiência realmente, você respirou dança desde os 9 anos? Sempre. São quantos anos de carreira? 24. Olha, uma vida, né? Inteira.
E aí nós fomos seguindo. Por um certo período, eu fiquei sem a escola, porque eu assinei um contrato de exclusividade com o SBT. Então eu fiquei 7 anos como bailarina e coreógrafa em vários programas do Silvio. E no final de 99 eu optei por voltar à escola, porque aquele desejo da multiplicação da arte era muito forte em mim, não é? E eu já tinha dançado tudo aquilo que eu queria profissionalmente. Falei, não, vamos continuar disseminando essa arte, que para mim faz tão bem, que é legal, né, de você transmitir esse prazer para as outras pessoas, né? E aí foi quando nasceu a Feeling Escola de Dança e Academia. E estamos desde 2000, já estamos indo para a terceira turma de formandos. Esse ano mais 2 pessoas se formam em balé clássico pela nossa escola. Ambos são professores já na área, porque além de formar bailarinos, nós formamos diretores, coreógrafos, professores, todos com estágio dentro da própria escola. E lá se vão 14 anos de uma história bem legal aqui em Guarulhos. E no SBT, né? Você falou assim que você participou de alguns programas, sim, né? Quais programas? Eu comecei com o Hot em 93, que era do Silvio, um programa de calouros e diversidades que acontecia aos domingos à tarde. Depois eu fiquei num chamado Balé Oficial, onde todos os programas da rede que precisavam de uma apresentação, de uma coreografia especial, nós íamos nos apresentar. Então, eu já me apresentei no programa da Hebe, no então programa Livre, do Serginho Groisman, no então programa do Gugu aos domingos, e assim foi. Em 97 começou o programa Fantasia. Então eu fui escalada para o Fantasia e ficamos de 97 a 2000 no ar de segunda a sexta ao vivo. Então eu tenho, acho que uns 580 programas no ar, entre ao vivo e gravados. Bastante coisa. E você trabalhou como coreógrafa nesse programa? Trabalhei como coreógrafa também, porque a Joyce Kerman, que era coreógrafa, profissional excelente, um grande nome da dança em São Paulo. Ela teve um câncer de mama e por um determinado período ela teve que se tratar, fazer uma cirurgia, enfim. E durante esse afastamento médico dela, ela me deixou encarregada de cuidar de toda a parte coreográfica do programa, e eu fiz isso com muito carinho. Os frutos foram maravilhosos. Tanto é que depois que eu decidi não trabalhar mais com televisão, eu ainda trabalhei bastante tempo como freelancer para o nosso diretor, Paulo Santoro, que hoje não está mais em São Paulo. Hoje ele trabalha só no Rio de Janeiro. Ele voltou para lá, que ele é de lá, né? Ele é dono de uma revista lá, e ele segue contratando essas pessoas que trabalharam para ele, para desenvolver quando ele precisa de um talento em específico. Então, ele gosta do trabalho de X pessoa numa área, ele busca essa pessoa. Eu fiquei esse tempo trabalhando com ele, em paralelo com a minha escola. Só que a escola foi crescendo, meu tempo foi diminuindo, não é? E eu me casei, tive meus filhos. Então hoje eu estou muito estabelecida na cidade, só com a direção da escola, com a coordenação e coreografia da Companhia de Dança Selma Roth e com a produção do Campeonato Guarulhos em Dança e do Festival Dança Brasil. Mesmo assim, muita coisa. Um mundo de coisas. Selma, o que você trouxe dessa experiência do SBT para a sua escola hoje? O show business. Porque televisão é tudo muito rápido, não é? Televisão é tudo muito efetivo, tudo tem que ter um efeito boom. Então, o legal da experiência de televisão é a questão da produção, não é? Os cabelos, as maquiagens, os figurinos, o efeito em cena, né? A questão de cenário até sem cenário. A gente desenvolve um cenário com o corpo dos bailarinos. Então, a questão de aparecer em pouco tempo, de ter um reconhecimento naquele curto espaço de tempo, ou seja, da garantia do sucesso. Não é isso que eu trouxe da televisão para o meu pessoal. E tem tido um resultado bárbaro, não é? Porque eu vou dar o exemplo da dança do ventre. A dança do ventre é uma dança que é dançada em festas, é aquela coisa mais extensa, enfim, aquela coisa tradicional. E como é que você leva essa coisa que demanda tempo, paciência, aquela coisa lúdica, bonita, para alguns minutos, prendendo a atenção de uma plateia, ao ponto deles
eles adorarem aquele trabalho. Televisão. Então você usa formas, desenhos, entradas, saídas, cores e tudo acontece muito rápido. Então foi isso que a gente trouxe. Com relação agora à profissão de dançarino, de bailarino, tem uma data específica para começar a dançar? Jamais. Eu tenho alunas de 47 anos começando com sapatilha de ponta agora. O nosso grande forte hoje na escola são os bailarinos maduros. Eu tenho classes especiais de iniciante para adultos, tanto no jazz quanto no balé clássico. Perdão. Então, assim, é ótimo quando você começa quando criança? Claro, é ótimo, mas nunca é tarde. Então é adolescente, é o jovem adulto, é a mãe que já fez tudo o que queria fazer e hoje quer realizar o sonho que ela não pôde na infância. Então não tem idade. Algumas pessoas demoram um pouquinho mais de tempo, outras nem tanto, mas quando se há o desejo, tudo é possível. E com relação à rotina de treinamentos, porque assim, a gente se ouve, né, que o balé, ele tem, tanto o balé quanto a dança, mas talvez principalmente o balé, tem uma rotina de treinamentos que é bastante exaustiva, né? Você faz movimentos, você segura o corpo praticamente todo na ponta do pé. E como que funciona essa rotina de treinamento? O treinamento, ele realmente é bem criterioso, mas o nosso corpo, ele é bárbaro. Ele se adapta a absolutamente tudo. Então, se você tem uma rotina bem montada, o seu corpo vai se fortalecendo, ele vai ganhando resistência, a sua musculatura vai enrijecendo e é um acontecimento muito natural. Tanto que hoje os médicos indicam o balé clássico para a melhor idade. Não é porque além do exercício físico, que acontece muito naturalmente, porque o seu corpo responde àquele estímulo e ele automaticamente se prepara para o próximo passo, é um exercício de muito prazer, não é? Existe muita emoção envolvida, desde a primeira barra, desde o primeiro plié. Então, além dos efeitos físicos, existe o efeito emocional. E quando há esse estímulo emocional, tudo acontece muito depressa, né? Mesmo quando há uma dificuldade, o que eu sempre oriento vamos em frente. Cada um dentro do seu ritmo, cada um dentro da sua possibilidade. Não adianta almejar nada além das contas. Você determina um objetivo e eu traço como chegar lá. E as pessoas têm alcançado, porque o corpo faz o trabalho sozinho, só depende da nossa boa vontade. E quanto tempo de treinamento, por exemplo, por semana, geralmente tem um bailarino, um dançarino? Se é um bailarino profissional, ele faz aula todos os dias. Dependendo da companhia, é um trabalho de até 6 horas diárias. Nossa, é um trabalho, então, Esse bem árduo. extenso, árduo, né? Porque se você não cuida da manutenção desse corpo, ele enfraquece. E se ele enfraquecer, com as apresentações muito rotineiras, esse corpo vai estar despreparado para aquele investimento. Então, podem haver lesões. Então, o treinamento diário do bailarino profissional, ele é, na verdade, uma manutenção. Ele é uma prevenção. Agora, do estudante, nós orientamos um mínimo de 2 vezes por semana. É um mínimo de 2 vezes por semana, 1h30 de aula. Isso na questão do balé clássico. Se forem atividades com menos impacto corporal, digamos assim, até 1 vez por semana já é bem aceitável, porque a atividade não vai exigir tanto daquele corpo. Mas, no contexto geral, 2 vezes por semana é o mínimo necessário para você desenvolver o seu corpo para a dança. E quanto tempo você começou a dançar se torna profissional? Isso é muito variável. Muito, porque depende do investimento pessoal de cada um. Mas a média para você aprender a dançar são 8 anos. O curso demanda 8 anos, porque a grade dele é muito grande, mas não só isso, é o conhecimento do nosso corpo que demanda esse tempo. Porque você vai desenvolvendo as técnicas, você vai conhecendo como, quando, onde, por quê. E a gente só começa a dançar de verdade quando a gente conhece a nossa máquina. Então, esses 8 anos são um período de autoconhecimento, né? Onde você desenvolve o seu corpo, mas a sua mente é o foco principal que vai te transformar num profissional ou não.
E tem idade para parar ou não? Jamais, não. Nós fomos assistir, a companhia inteira, inclusive, nós fomos assistir o Balé Estágio, que se apresentou agora no mês de março aqui na cidade, e um dos bailarinos deveria ter no mínimo 60 e poucos anos. No mínimo, porque não tive oportunidade de conversar com ele, mas ele estava tremendamente bem em cena e é uma alegria muito grande para nós que hoje nós temos tecnologia suficiente para cuidar do nosso corpo. Então, antigamente o bailarino se aposentava aos 35, hoje não. Só para a gente fechar, como que está o mercado de trabalho da dança hoje? No Brasil, em Guarulhos? Um problema que acontece não só no mercado da dança, em qualquer mercado, vamos dizer que é o barateamento da coisa. Não é? Cada esquina tem uma academiazinha, tem uma salinha, e essa desestruturação, essa descentralização acaba prejudicando o ramo como um todo. Então, eu tenho lá os alunos, eles vão se formar professores e onde trabalhar? Não é? Então, hoje há um problema, não só no campo da dança, né, em outras áreas também, de não haver uma fiscalização efetiva para que se comprove que no mercado há, sim, profissionais. Você entendeu? Mas isso existe em outras áreas também. Então, assim, esse é o único ponto que acaba sombreando a nossa profissão. No mais, hoje, o profissional de dança sobrevive da arte dele. Coisa que há uma década, 2 atrás, não acontecia, não é? Tanto é que até hoje as pessoas perguntam para alunos meus, você está trabalhando ou você está dando aula? Porque o ser humano acha que dar aula é um grande hobby, não é? E é muito prazeroso, sim, graças a Deus é muito prazeroso, mas é um trabalho que demanda muito empenho. Então, assim, se você for perguntar o cenário geral da profissão dança hoje, vai muito bem, obrigada. Porque hoje nós temos uma gama muito grande de empresas, hoje nós temos aí o apoio do governo para as novas companhias de dança se profissionalizarem, nós temos dentro do mesmo curso a possibilidade de ser professor, bailarino, coreógrafo, ensaiador, figurinista, sonoplasta, por que não? Hoje nós temos o DJ especializado em dança, que ele monta o espetáculo para as companhias. Então, assim, a dança hoje abriu um leque tremendo e eu acredito que pela qualidade que nós temos hoje, ela só tende a crescer. Que maravilha, que excelente notícia para quem tem interesse em dança. Muito obrigada pela sua participação no Ponto de Vista. Eu entrevistei a bailarina e coreógrafa Selma Roth. Muito obrigada pela sua audiência. Não se esqueça, porque a gente tem um encontro marcado na próxima quarta-feira, às 13h45, e mais uma edição inédita do Ponto de Vista aqui na TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania.